E nós estamos trabalhando na exposição, versículo por versículo, da carta de Paulo aos Romanos. E se você está chegando aí, eu sempre dou uma pequena introdução, para que você não se perca aí, saiba o fio da meada. Estamos nessa nova série, nessa jornada, estudando essa carta, que é o maior tratado teológico, posso dizer assim, do apóstolo Paulo. Sua maior obra no conceito da justiça de Deus. Martinho Lutero chama essa carta do mais puro evangelho. João Calvino diz que ela abriu a porta de todos os tesouros das Escrituras para ele. Então nós estamos nos aventurando e descobrindo tesouros maravilhosos. O autor é o apóstolo Paulo, logo no começo da sua epístola ele já se identifica. O destinatário é a igreja de Roma, claro, né? Essa igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas ele, como apóstolo de Cristo, ele não tinha nenhuma coisa específica para trabalhar com aquela igreja, como houve com os Gálatas, com os Tessalonicenses, com os Colossenses, mas ele então traz orientações teológicas aqui para essa igreja de Roma, como o apóstolo de Cristo Jesus. Então nós temos o autor, o destinatário, temos aí o propósito, a data. Paulo estava na sua terceira viagem missionária, quando ele escreve, então ele passa ali 3 meses em Corinto, e de Corinto ele escreve então essa carta aos Romanos. Nós estamos falando por volta de 57 aí depois de Cristo. Então essa é a data e a estrutura, e aí eu tenho passado para você essa estrutura para você decorar. Lembra? Nós estamos trabalhando em cima desse acróstico aí, para você nunca mais esquecer. Toda vez que você vai abrir aquela água com gás, porque refrigerante eu sei que você não está tomando, graças a Deus, a água com gás você vai abrir, vai fazer o PSS, né? Então PSSS, nós estruturamos assim a carta em 2 grandes blocos, como de costume do apóstolo Paulo. Um primeiro bloco teológico que ele tem, não é, do capítulo 1 até o 11, e ali está o P, é pecado, o primeiro S, salvação, o segundo, santificação, o terceiro, segurança, e depois ele vai para um bloco prático, do 12 ao 16, onde tem o último S, que é serviço. Então, não esquece mais, se alguém perguntar para você, sobre o que é Romanos? É sobre Roma. Não é sobre Roma, é sobre o evangelho de Cristo Jesus, a justificação pela fé. Daí você fala assim, quer saber sobre o que é Romanos? Começa falando sobre o pecado, depois fala sobre a salvação. Uma vez salvo eu me santifico, e eu tenho essa segurança em Cristo, e tudo isso para eu ficar sentado aprendendo mais, não, tudo isso para que eu sirva ao Senhor e o seu corpo, não é? Então você tem toda a estrutura aí, e nós estamos falando então da vida, do assunto que era a vida do apóstolo Paulo, que era o evangelho. Se você chega perto de Paulo, pudesse chegar perto de Paulo, e você chega mediante aos seus escritos, você vai conseguir ouvir o coração desse apóstolo, e o seu coração está batendo, parece com que nós vimos, né, com eu sou devedor, como um tum-tum, eu sou devedor de vocês de Roma, mas ele deve o quê? Eu estou pronto para anunciar o evangelho a vocês. Então ele se sente em completa dívida com a igreja, uma dívida de anunciar o evangelho de Cristo para aquela igreja. E essa é uma dívida de todos nós, né? De todos nós pregadores do evangelho. Nós temos essa dívida e temos que cumpri-la, não é? Temos que alegremente fazer isso, anunciar o evangelho de Cristo. E ele fala então o que é o evangelho, nós vimos isso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. E aí ele entra na exposição do evangelho. Então ele passa aquele período da saudação, e agora ele vai entrar na exposição do evangelho. E como é que ele começa a exposição do evangelho? Como é que ele começa a apresentar essa mensagem, que ele tem uma dívida com a igreja, e fala, eu preciso anunciá-la. E ele vai começar a falar desse que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele começa pelo pecado. E aí entra na nossa estrutura, capítulo 1 ao capítulo 3, esse é o assunto. E ele vai gastar 3 capítulos falando do pecado, porque é muito sério entendermos o que é isso, para que possamos entender a eficácia da graça de Deus. Quanto mais eu tenho o entendimento do que o pecado fez comigo, daquilo que ele me tornou, mais agradecido eu vou ser a Deus pela graça de Deus que transformou a minha vida. Se você acha que o pecado foi só uma bobeirinha, um negocinho de nada, então na verdade a tendência é você falar assim, eu não preciso de tanta graça assim, o pecado não foi nada, uma batidinha na mão, está tudo certo, menino mau, não faça mais isso. Por que Deus não fez isso com Adão? Eu ouvi isso da boca de um ateu, um dia conversando. Por que Deus não só bate na mão e fala assim, menino mau, não faz mais isso? Olha a visão do pecado que ele tinha. Ele tinha uma visão muito pequena do pecado. Automaticamente, quando ele olha para a graça de Deus, é muito pequeno, não precisa, porque foi só um pecadinho.
Agora, quando você entende o que é o pecado, como Paulo entendeu como é o pecado, de olhar para si e falar assim, miserável homem que sou, ele vai entender que a graça de Deus, superabundante, irresistível, maravilhosa, veio e me retirou dessa escravidão. Aí você começa a entender o tamanho do sacrifício de Cristo, quando você começa a entender o tamanho do buraco que nós estávamos. E Paulo vai gastar 3 capítulos falando sobre isso. 3 capítulos, e se você perceber, salvação ele fala do 3 a 5, praticamente uma mesma medida, para que você entenda. Ele começa então a falar desse evangelho, falando do pecado, e ele fala do pecado traz a ira de Deus, e ele começa a sua exposição do evangelho, falando da ira de Deus, fala assim, olha, do céu se manifesta a ira de Deus, contra todo o pecado e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer, ele se faz conhecido por meio da natureza, das coisas que foram criadas, porque tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade claramente se veem por meio das coisas que são criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Existe um Deus que se manifesta até mesmo na natureza, e os homens olham para aquilo, sabem que existe um Deus por detrás de tudo aquilo, só que os homens não o glorificam como Deus, não lhe dão graças. Antes eles fazem um negócio totalmente doido, eles pegam a glória de Deus incorruptível e transformam em imagem e semelhança do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e se prostram diante dessas imagens. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, sobre esses vem a ira de Deus. Aí Paulo começa a descrever essa turma, Deus os abandonou às suas paixões, e Paulo começa a escrever, olha, eles são irreconciliáveis, são soberbos, presunçosos, fazedores de males, desobedientes aos pais e às mães. Eles trocaram o uso natural do homem, homem procurando homem, se inflamando em sua sensualidade, cometendo torpeza, mulheres deixando o uso natural do homem, também se inflamando em sensualidade com outra. Eles vão receber a punição devida pelos seus erros. Palavras de Paulo, é palavra de Deus, não estou inventando, isso não é palavra de Deus. E ele não vai falar só desse, mas ele fala de um conjunto enorme de outros pecados, mentirosos, gananciosos. E ele fala, sobre esses vem a ira de Deus. E eles sabem que vem a ira de Deus sobre eles. Só que eles não estão nem aí. Paulo fala assim, eles não querem ter conhecimento de Deus, fazem essas coisas sabendo que a ira de Deus vem sobre eles, e mesmo assim fazem, e ainda batem palma e aplaudem aqueles que fazem a mesma coisa. Sobre esses vem a ira de Deus. Só que lembra que a igreja de Romanos, ela é constituída de gentios e judeus. O judeu da igreja romana, ele fala assim, isso é coisa de gentil, tá vendo? Nós não fazemos isso, nós não criamos imagens, não nos prostramos a ela, não fazemos essas abominações, são coisas de gentios. E aí Paulo fala assim, é você judeu? Saiba de uma coisa, você judeu, que vê os caras fazendo isso, julga eles que eles estão fazendo isso, mas você faz o mesmo. Você acha que vai escapar da justiça de Deus? Todos são indesculpáveis. Ele coloca todo mundo no mesmo pacote. Trata dessa hipocrisia do judeu, trata desse pecado do gentil, e é aqui onde nós estamos. Vendo ainda sobre o julgamento, começamos a ver 6 princípios do julgamento divino. Semana passada nós vimos um pouquinho que ele se baseia-se na verdade. O julgamento de Deus que vem sobre os pecadores, ele em primeiro lugar se baseia na verdade. Ele não olha essa capa externa da religiosidade que as pessoas colocam, mas ele olha a integridade do coração. E nós mexemos isso semana passada, só para você lembrar. E hoje nós vamos continuar caminhando um pouquinho mais dentro dessa ideia do julgamento divino. Capítulo 2 é o nosso texto dessa manhã, versos 4 e 5. Vamos lá, abra sua Bíblia, mantenha aberta, me acompanhe aqui, versículo por versículo, 2, 4 e 5. Na semana passada fomos do 2, 1 ao 3, e agora do 4 e 5. E eu quero que você tenha esse contexto, porque não podemos desassociar, porque é a mesma ideia, a mesma conversa. Paulo está falando do mesmo assunto, ele está conversando com a gente. Estamos aqui ouvindo o apóstolo Paulo nessa exposição do Evangelho. E você tem que ter em mente essa turma toda, do capítulo 1, verso 28, na verdade desde um pouquinho antes, né, do verso 25, 26 até o 32, é essa grande turma que ele está colocando aí, que são alvo da ira de Deus. Porque ele fala muito claramente, eles receberão o juízo de Deus. Mas olha como o 2, 4 vai dizer, ou desprezas tu
as riquezas da sua bondade ou benignidade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Aqui ele entra nesse texto e ele vai falar de algo que parece que não dá certo com o julgamento, porque todo o contexto é juízo. A ira de Deus vem sobre esses pecadores, a ira de Deus vem sobre esses que não querem reconhecê-lo como Deus, que não lhe dão graças e querem seguir seu próprio caminho. Agora ele vem e traz um assunto que é bondade, e ele coloca nesse verso 4, bondade de Deus, e parece que é algo que não está batendo com julgamento, porque julgamento eu vejo juízo, e parece que bondade não entra nessa questão do julgamento, porque um justo juiz julga de acordo com os fatos, com as obras, independente se o juiz da terra é bom ou não, ele tem que fazer julgamento de acordo com a lei. Parece que não tem essa questão da bondade, mas aqui o texto vai dizer que Deus, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, e eu quero pensar um pouquinho com você nessa manhã, dentro dessa estrutura do juízo, sobre essa bondade de Deus. E aqui ele vai relacionar 3 características, 3 adjetivos a essa bondade. Aqui no verso 4, olha ali comigo, as riquezas da sua bondade ou da sua benignidade, tá bom? É a mesma palavra. Ele vai falar assim, primeira é a riqueza, segundo, paciência ou tolerância, e terceiro, longanimidade. São 3 aqui adjetivos que ele vai relacionar nessa bondade, nesse momento de juízo, e aqui que eu quero pensar com você nessa manhã. Em primeiro lugar, que a bondade de Deus, aqui ele fala das riquezas da sua bondade, que é rica a bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom, não é verdade? Sim, sem dúvida, Deus ele é bom. Ele criou os céus e a terra, Deus é bom. Ele criou o homem e a mulher perfeitos e os colocou em um paraíso. Deus é bom. Ele dá saúde para você. Ele te deu uma família. Ele te dá emprego, amigos. Ele te dá essa natureza para você desfrutar. Deus é bom. Ele te sustenta, Ele cuida de você. Ele te livra da morte. Quantas vezes você não foi livre da morte? Deus é bom. E o auge da bondade de Deus, quando Ele envia o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Deus, Ele é muito, muito bom. A Bíblia relata isso, sem dúvida nenhuma. E nós percebemos a riqueza de Deus em todos os instantes. E essa riqueza não é somente para os religiosos, para os judeus, mas é para todos. Ele não é somente para os fortes e habilitados, mas é para os fracos, para os doentes, para os penitentes, para os desprezados, para os aflitos, para os contritos. Essa bondade de Deus, ela recai sobre todos nós. Todos os dias, quando você acorda pela manhã, o ímpio e o justo, quando ele acorda, é fruto da bondade de Deus. O sol está brilhando, bondade de Deus. Você respira, bondade de Deus. Você sai da sua casa e encontra o teu carro em perfeito estado, bondade de Deus. Você vai para o trabalho porque lá tem um grupo te esperando para você desenvolver as suas atividades, ganhar o teu sustento, bondade de Deus. Você levanta e está doente, bondade de Deus. Você não teve o trabalho essa semana e não tem para onde ir para trabalhar, bondade de Deus. Mas espera aí, esse negócio está aí na contramão, calma aí. Como é que é isso? É bondade de Deus, né? Porque nós temos um medidor da bondade. O medidor, esse ponto de medida, esse padrão que nós avaliamos a bondade, não é Deus, geralmente somos nós. Então nós usamos nós mesmos como aferidor da bondade. Então tudo aquilo que é bom para mim, eu defino como é bom. Tudo aquilo que for mal para mim, eu defino que é mal. Então se eu tenho saúde, família, emprego, dinheiro, sucesso, isso é algo bom. Mas se eu não tenho emprego, família, dinheiro, sucesso, é algo ruim. A medida sou eu. Mas aqui nós estamos sendo chamados para olhar não para essa medida, que nós como medida, mas a medida que é Deus. Ele é bom. Independente da circunstância que você passa, Ele é bom. E você precisa entender isso aos olhos de Deus. Ele vai fazer sempre o que é bom e não necessariamente o que você acha que é bom vai acontecer.
Ele é bom, isso é quem Ele é. Ele é rico em bondade. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, é abundante. Mas aqui no texto ele não está falando dessas questões que acontecem de positivo ou negativo de acordo com o nosso pensamento, para definirmos a bondade. Aqui a bondade é muito específica para uma situação, quando ele fala que é a riqueza da bondade de Deus, onde ele associa com as outras duas palavras, está ali na tela para você, que ele é tolerante e longânimo. Olha só o verso 4, a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Por que ele associa a bondade com tolerância e com longanimidade? Ele associa a bondade com a paciência e a longanimidade, porque nós estamos falando de julgamento. Nós estamos falando que a ira de Deus vem sobre os pecadores, aqueles que abandonam Deus, aqueles que se prostram diante as falsas imagens. E agora ele introduz a bondade. E sabe por que ele introduz a bondade? E aqui é o ponto de Paulo. A bondade de Deus, ela retarda a sua ira. Ela vem, mas a bondade de Deus retarda a sua ira. Existe um dia marcado na história para a ira de Deus se manifestar. E a Bíblia chama esse dia como o dia da ira, o dia da vingança do Senhor. E não adianta, esse dia virá. Queiram os homens ou não, creiam os homens ou não. A Bíblia diz que esse dia virá. Só que por que ainda não chegou? Por que não é hoje? Por causa da bondade de Deus. A bondade aqui é relacionada com esse tempo de tolerância de Deus. Esse tempo de longanimidade de Deus. Para que existe esse tempo de tolerância, de longanimidade? Você vai ver o texto, ele vai dizer. Porque a bondade de Deus, no final do verso 4, te leva ao arrependimento. Existe uma tolerância de Deus, uma longanimidade, essa palavra longanimidade, você vai aí traduzir, corta ela em dois, fica mais fácil, né? É um longo ânimo, é um pavio longo, sabe o pavio? Tem gente que tem pavio curto, não é longânimo. Você fala alguma coisa, a pessoa já explode, não é isso? Pisa no pé do calo da pessoa, a pessoa já explode. Tem gente que é assim, você não pode nem contrariar a pessoa. Olha, eu vou te falar um negócio, não concordo, e o cara já sai para brigar. Ele não é longânimo. O longo ânimo, ele tem essa paciência, ele anda a segunda milha, fala, passa uma milha, e Jesus fala, anda a segunda com ele. É o longo ânimo. Ele te ofende, você não retruca, você dá o outro lado, é um longo ânimo. Não é aquele pavio longo. E essa longanimidade é a bondade de Deus, é assim. O dia da ira vem, mas as suas misericórdias duram para sempre. Essa bondade vai retardar essa ira que virá, para que os homens se arrependam dos seus pecados, porque esse é o contexto. A ira de Deus vem, os homens precisam se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. E você está aqui, entrou aqui nessa manhã porque há tempo na bondade de Deus para você se arrepender dos seus pecados, porque o dia vem. É assim que Paulo começa a exposição do Evangelho. Ele não fala, venha para Cristo que Ele te ama, Ele vai resolver os seus problemas. Ele fala, venha a Cristo pelo amor de Deus, porque a ira de Deus está chegando. E tem um tempo de tolerância, de longanimidade, da bondade de Deus que não nos consome agora. Porque as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Então existe um tempo que é agora que Deus está na sua bondade, chamando os homens ao arrependimento. E você não pode deixar passar esse tempo, porque ele vem aí a ira e a justiça de Deus. Existem duas formas de você encarar essa ira de Deus. Duas, não tem outro jeito. A Bíblia só diz duas. Se você quiser acreditar em outro livro, em outro profeta, em outro pensador, aí é com você. Eu vou te falar aquilo que a Bíblia diz. O que é ensinado nas Escrituras. Duas formas de você encarar esse juízo. Primeiro, ou você vai por meio de Cristo Jesus, a única saída de Deus para você livrar-se desse julgamento, ou você encara com você mesmo. Ou você tem Cristo como o seu representante substituto, ou você vai na força do teu poder. Ou você vai no teu peito e fala, deixa que eu resolvo com Deus. Chega na hora, eu chamo Deus para uma conversa aqui. Deus está no seu trono e eu vou conversar com Ele. Deus,
Eu acho que suas leis estão erradas. Deus, eu sou dono do meu próprio nariz. Deus, eu consigo, eu não acho que eu não tenho que ser julgado de acordo com o Senhor. A Bíblia diz que você já está condenado. Agora, se você está em Cristo, se você se une a Cristo, se você se une a Ele por meio da fé, se o sangue de Cristo te cobre, não há mais condenação para você. Você agora passa livre desse julgamento, porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo e não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está agora diante dele, declarado justo, declarado inocente. Existem somente essas duas opções para você: ou você vai com Cristo, ou você vai sozinho. Mas o dia da ira vem e o tempo da bondade de Deus está retardando esse dia de juízo. Mas eu sei que tem gente que, esses homens aqui do capítulo 1 que nós vimos, que sabem que Deus existe, eles sabem disso, eles sabem que vem um julgamento, eles sabem o que é certo e errado, eles fazem o que é errado dentro do seu coração, eles sabem que é errado, mas mesmo assim eles continuam fazendo isso. Deixa para lá, Deus não está vendo, e eles são ofensivos a Deus, zombam de Deus, dizem Deus não existe, Deus não está me observando, eu não me prostro, eu não glorifico esse Deus, e ainda chamam a gente de louco, fanáticos, religiosos intolerantes, e eles falam assim: Deus é amor, Ele me ama do jeito que eu sou, me aceita do jeito que eu sou. Quero te dizer que Deus só te aceita se você estiver em Cristo Jesus. Só em Cristo que Deus te aceita. Não há outra forma de Deus aceitar você. Não é só as suas obras, não é a sua disposição, não são suas intenções, seu histórico familiar, sua religiosidade. Isso tudo para Deus não é nada. Existe uma forma de Deus te aceitar, é você estando unido com Cristo. Não unido com a igreja, não unido com uma religião, não unido com um sistema religioso, com grupos religiosos, com entidades filantrópicas. Meu Deus, não é nada disso. É Cristo, Ele é o centro, como nós cantamos aqui. Você está unido com Ele, você é aceito por Deus. Você não está unido com Cristo, você não é aceito por Deus. Que história é essa que Deus me aceita pelo que eu sou? Deus te aceita por causa de Cristo Jesus. Ele é a nossa cobertura, Ele é o nosso, aquele que nos substitui, Ele é aquele que o próprio Deus enviou. Mas as pessoas acham que, não, Deus me aceita. Eu vou diante do trono de Deus com as minhas próprias palavras, com a minha força. E quando você estiver unido com Cristo, e muita gente fala assim: não, eu estou unido com Cristo, mas a sua vida diz ao contrário. E eu quero que você preste atenção, abra seus olhos para isso. Quem está unido com Cristo, há mudança de vida. Hoje nós vemos tantas igrejas doidas aí, igrejas que estão querendo tirar algumas porções. E tem igrejas que são chamadas de igrejas inclusivas, que estão querendo tirar capítulo 1 de Romanos da Bíblia, viu gente? Tem uma Bíblia rodando que já não tem capítulo 1 de Romanos no seu texto, porque parece que é alguma coisa que eles querem tirar, porque eu quero viver do jeito que eu quero viver, e Deus me aceita assim. Quando você está unido com Cristo, há transformação de vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que traía, agora é fiel. Aquele que foi ofendido, ele não retruca, mas ele perdoa. Aquele que perseguia, agora acolhe. Aquele que blasfemava, agora adora. O boca suja, agora ele honra a Deus com seus lábios. Há uma transformação de vida, há mudança de vida. De Satanás para Deus, do reino das trevas para o reino de Deus. Há mudança de vida quando você está em Cristo Jesus. Então não adianta falar assim: eu estou em Cristo e a vida continua com a mesma batida do passado. Não tem como você não estar em Cristo. Por isso que o texto vai falar: se arrependa dos seus pecados. A bondade de Deus te leva ao arrependimento. A bondade de Deus é esse tempo, enquanto a ira não vem, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, para que essa bondade te leve ao arrependimento. Então ela está retardando porque vem a ira. E o verso 4 é isso que ele vai terminar aqui dizendo: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Por isso, esse é o chamado dessa manhã: se arrependa dos seus pecados. Não podemos parar de falar disso: se arrependa dos seus pecados.
Sinta a vergonha que o pecado traz para nós. Tenha ojeriza do pecado. Toda vez que você sentir esse cheiro do pecado batendo na porta do seu coração, sondando você, rondando você, você perceber que o pecado, as tentações estão chegando, fuja, corra para longe, resista, mas não deixe que o pecado ache lugar no seu coração. A tentação vem, resista em nome de Jesus. A tentação vem, perna para quem te quer, sai correndo de perto. Não brinque com a tentação, não brinque com o pecado, porque o pecado sendo consumado gera morte, gera ira de Deus. Então fuja desse pecado. Esse negócio é muito sério, gente, é muito sério. É só um negocinho, é só um apertinho, é só um golezinho, é só uma cheiradinha, é só um olhar, é só uma palavra, seja o que for. Fuja disso em nome de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. E eu falo aqui para crente, para não crente, se arrependa. Eu tenho os meus pecados sim, eu luto com pecados sim, é um horror. E eu quero chegar diante da cruz de Cristo e falar: me perdoa, Senhor. Limpa o meu pecado, e é uma atitude diária, uma atitude constante. Me perdoa pelo que eu pensei, me perdoa porque eu pensei mal de fulano, me perdoa porque eu falei isso, me perdoa porque eu senti algo que eu não queria ter sentido, Deus. Eu ainda sou atraído por esses desejos mundanos, meus olhos ainda brilham com as ofertas desse mundo, meu coração ainda sonha com os desejos desse mundo. Eu estou nesse mundo e eu ainda quero ficar aqui. Como é que eu posso, Deus? Me perdoa por não sonhar com o céu, me perdoa por não desejar o céu, me perdoa por não desejar a justiça, a retidão, a santidade. Me perdoa, Deus. Confesse os seus pecados nesse tempo de bondade de Deus, que leva você ao arrependimento, porque existe essa tolerância e essa longanimidade. Mas aqui o texto, verso 4, ele vai dizer de duas ações aqui, que esses homens do capítulo 1 fazem também. Eles usam duas palavras aqui. Paulo fala assim, que no começo do verso 4, vocês desprezam as riquezas, sua bondade, tolerância e longanimidade, e fazem o que mais? Ignoram que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Eles desprezam e ignoram a bondade de Deus. Eles sabem que o juízo vem, mesmo assim eles não mudam de vida, mesmo assim não querem transformação, não querem adorar a Deus, aplaudem aqueles que fazem como eles fazem. Deus, a sua bondade, retarda a sua ira, para que eles se arrependam dos seus pecados, mas mesmo assim, eles não se arrependem, eles desprezam a bondade de Deus, eles ignoram isso, e falam: Deus não me vê. Isso desde lá de trás. Eu separei dois textos aqui para você dar uma olhada. Olha só Ezequiel 8,12, Israel na mesma condição. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens, e dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Até em Israel se achava essa idolatria, pintavam as paredes dos seus quartos com imagens de deuses falsos, e no escuro, lá naquele escuro, no fechado, no seu quarto, eu falo: Deus não está me vendo. Eles ignoram, desprezam. Salmo 94:7 dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Eles não se dobram a Deus, falam assim: Deus não me vê, Deus não se importa comigo, o universo é muito grande, eu sou só apenas um cisco. Eu já ouvi isso também de uma pessoa: Deus não se importa, eu sou tão pequenininho perto do universo. Quero te dizer que Deus se importa sim, Ele vê sim. E mesmo nos quartos mais escuros, nos cantos mais sombrios da sua alma, onde você acha que ninguém sabe, ninguém vê, Deus para Ele é como o sol do meio-dia. Ele nos vê abertos, nus, completamente claro diante dEle. Nada escapa aos olhos de chama de fogo daquele que anda no meio dos candelabros da igreja. Nada escapa diante dos seus olhos, Ele vê todas as coisas. Mas esses homens aqui do capítulo 1, verso 26 em diante, eles desprezam e ignoram a bondade de Deus, que os leva ao arrependimento. Verso 5, continua aqui comigo. Qual o resultado desse desprezo? Qual o resultado deles ignorarem a bondade de Deus? Verso 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, esse coração que não se dobra, né? Esse coração que comete o erro e acha que está tudo bem,
olha o que acontece. Acumulas ou entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Entesouras ou acumula ira para ti no dia da ira de Deus. Esse versículo devia fazer a gente tremer. O joelho devia bater diante de um Deus santo, de um trono puro como é o do nosso Senhor. Porque diz aqui que nós estamos entesourando, acumulando ira para o dia da ira. Toda vez que eu desprezo a bondade de Deus, eu ignoro a sua bondade, Deus não vai nunca terminar. Temos 2000 anos de história cristã, Jesus ainda não voltou, esse negócio não vai acontecer, isso aí é só para a igreja manter a gente na linha, pegar nosso dinheiro e dominar nossa mente. Ignoras e desprezas a bondade de Deus, sabendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Esse tempo de tolerância, longanimidade, se arrependa. Se arrependa porque vem o juízo de Deus e você, quando despreza, você diz o texto, você acumula ira para você mesmo. Entenda que, como já falamos aqui no estudo de Apocalipse, quando você tem galardão, o crente quando faz boas obras, ele tem galardão. Mas saiba que existem também graus de punição distintos na perdição. Parece que é esquisito, né? Mas separei o último texto aqui para você ver. Está pequenininho, mas acho que dá para você acompanhar comigo. Jesus falando de cidades aqui, olha, acompanha comigo. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ele diz, ai de você Corazim, ai de você Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Olha agora, mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque em Sodoma, que a gente geralmente fala que a pior das cidades é Sodoma e Gomorra da história, mas se Sodoma tivesse operado os milagres que foram feitos em você, Cafarnaum, ela teria permanecido até os dias de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Existe aqui uma diferenciação que o justo juiz faz de mais rigor e menos rigor. E nós entendemos que existem graus de punição diferentes na condenação. Tanto que aqui Paulo está falando, você acumula ira, você entesoura ira sobre você. Não pense que, lógico, que na punição vai ter um lugar onde é uma pequena punição só, você está só um calorzinho. Aqui está leve, aqui dá, graças a Deus eu fui na igreja, eu ajudei as pessoas a atravessarem a rua, então eu recebi menos punição, aqui está só quentinho, dá para aguentar. Enquanto meu vizinho que não me emprestou sal, que não fez nada, ele está lá num estágio pior, né? Não é disso que nós estamos falando. Condenação é terrível para todos, Jesus fala desse lugar de ranger de dentes, de fogo que nunca se apaga, de a pessoa desejar a morte e não conseguir, não é? Mas existe sim graus diferentes dessas punições. E aqui ele vai dizer que ele entesoura ira sobre ira para o dia da manifestação do juízo de Deus. Então esses homens, Paulo está começando a expor o evangelho aos romanos. E eu estou concluindo. E ele fala, olha, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas saiba, para você entender o evangelho, você tem que entender o estado terrível que nós estamos. A ira de Deus, ela vem sobre o pecado do homem. Deus é santo, ele não pode deixar o pecado sem punição, o erro sem punição, ele não tem o culpado por inocente, ele tem que corrigir porque ele é um Deus santo e justo. E do céu se manifesta a sua ira sobre esses pecadores. Pecadores que sabem que existe Deus, mas fazem imagens para si e se prostram diante dessas imagens. Pecadores são mentirosos, irreconciliáveis, gananciosos, presunçosos, soberbos, desobedientes ao pai e à mãe. E aí você tem a relação do 24 ao 32. Sobre esses vem a justiça de Deus, mas ainda há tempo. Há um tempo ainda onde a bondade de Deus está retardando esse dia da ira. E Ele está retardando para quê? Para que você se arrependa dos seus pecados. Para que você tome a única saída para se livrar desse julgamento, que é Cristo Jesus. Para que você esteja em Cristo, se una a Cristo e seja salvo por Deus. Salvo em primeiro lugar da condenação de Deus. Salvo da ira de Deus. É somente por Cristo Jesus. Então a minha aplicação para você nessa manhã é:
Se arrependa dos seus pecados e corra para Cristo. Se arrependa e corra para Cristo. Aqui Paulo ainda em Romanos, ele não trouxe ainda o resultado, a saída que é Cristo, que está lá no 3:24. A 3:24 está chegando, até o 3:24 nós vamos ver só a nossa miséria, a nossa incapacidade. Mas eu já estou adiantando aqui para você, porque todo encontro eu preciso falar que existe uma solução, uma saída que é Cristo Jesus. E você chega a Ele em arrependimento e fé, crendo que o seu sacrifício na cruz há 2000 anos atrás ainda perdoa os seus pecados e ainda te dá a vida eterna. Esse é o tempo da bondade de Deus, da sua longanimidade, da sua tolerância, para que você se arrependa e chegue à salvação. Então, em primeiro lugar, se arrependa dos seus pecados. E você que se arrependeu, você já tem essa nova vida em Cristo. Continue se arrependendo, continue. Para você já não há mais condenação, sim. Cristo foi condenado no teu lugar. Mas na vida cristã, naquele PSS, né, pecado, salvação, santificação, esse arrependimento faz parte da nossa vida. Então se arrependa, não aceite o pecado na sua vida, querido. E é esse meu desafio para você nessa manhã. Vamos orar, baixe sua cabeça. E eu quero perguntar para você, quais são os pecados que você precisa confessar? Quais são eles? Qual é essa nojeira que nos afasta de Deus, que às vezes ainda está aí no teu coração e no meu coração? Em todos nós não somos perfeitos, é verdade, mas nós estamos caminhando em santificação. E eu, junto com você, todos nós aqui, se houver pecado ainda, confesse, querido. Confesse nessa manhã. Fala, Deus me perdoe por isso. Aí é você e Deus, eu não preciso saber disso. Você não precisa confessar para mim. Você fale com Deus, é Ele e você. É Ele e você, fale com Ele nessa manhã. Fala, Deus me perdoa por esse meu pecado. Me perdoe por essa minha situação. Me perdoe porque eu ainda amo esse mundo. Me perdoe porque eu ainda amo a minha própria glória. Me perdoe porque eu ainda quero o aplauso das pessoas, eu quero ser visto. Me perdoa, Deus, porque eu ainda desejo as riquezas desse mundo. Meu olho brilha diante do dinheiro, mas não brilha diante do céu. Me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu ofendo. Eu não amo, eu não perdoo. Me perdoa porque eu nunca perdoei meu pai, nunca perdoei minha mãe, nunca perdoei aquele amigo que não é mais amigo. Eu nunca perdoei, me perdoa, Deus. Lembra, querido, da bondade de Deus que te leva ao arrependimento. É hora de se arrepender, é hora de clamar o sangue de Cristo. Se você veio aqui e ainda não entregou a tua vida a Cristo, é hoje, cara, é hoje, não deixa passar esse tempo. A bondade de Deus está sendo derramada nesse tempo e basta você apenas crer em Cristo Jesus, confessar o seu pecado, e a Bíblia diz que você será salvo, e uma vez salvo, Ele nunca mais te deixa. Uma vez salvo, Ele nunca te desampara. Uma vez salvo, você não é mais condenado. Uma vez salvo, você se torna filho, tem uma herança no céu, e o inferno não tem nada a ver com você, tudo por causa de Cristo Jesus. Então corra para Ele, vá para Ele, abrace Ele, se una a Ele nessa manhã, por meio da fé em nome de Jesus. Mas não saia daqui sem isso. A tua eternidade depende da união com Cristo. Entenda isso. Entenda isso. A tua eternidade está ligada com Cristo. Corra para Ele. Não me importa se você pensa que é de outra forma. Eu estou te falando aquilo que a Bíblia diz. Querido, meu Deus, nos perdoa, Deus, nessa manhã. Se você quer confessar os seus pecados, faça isso baixinho, aí só vão entre você e Deus. Ele ouve, Ele já está tocando no teu coração. É Ele que está te levando a esse arrependimento, a essa fé. É Ele que faz isso. Mas confesse, Deus me perdoa. E agora eu recebo Cristo. Jesus, eu confio no Senhor, no teu sacrifício, que me lava, que me purifica. E a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há perdão para você, há salvação para você, a limpeza de pecado para você, e está em Cristo Jesus, o Redentor da nossa alma. Se chegue com fé, só isso.
Chegue com fé. Fé nele. Fé que Ele está vivo e tem poder para perdoar. Entregamos, Deus, nosso coração diante do Senhor. E se houver em nós, ó Deus, ainda qualquer mancha, se houver em nós qualquer coisa que precisamos acertar, Deus, nos leva a uma vida de confissão, vida de arrependimento. Crentes sim em Jesus, filhos do Altíssimo sim, mas arrependidos, contritos, aos pés da cruz, reconhecendo que precisamos de Jesus todos os instantes. Ele é o centro, Jesus é o centro de tudo que há. Corra para Ele. Vamos cantar em resposta. Jesus é o centro.